Um, dois, três. Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar aí os exercícios de quarentena para o pessoal do 8º ano do Colégio Manuel Paulo Nunes. E, claro, sempre iniciando, agradecendo. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. Aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, tá? Se esse vídeo te ajuda de alguma forma, então deixe o seu like também, certo? Então, na aula de hoje a gente vai ler e responder questões de interpretação e de compreensão de texto. Vamos trabalhar os seguintes descritores dentro dessa aula: localizar informações explícitas e implícitas, reconhecer sentido estabelecido pelo uso de expressões, de pontuação, de conjunções, tá? E também estabelecer a relação de causa e consequência em um gênero só, que é o gênero HQ, Histórias em Quadrinhos. Então, deixei aí com vocês um livro, uma história em quadrinhos do Pica-Pau. Na verdade são várias histórias, né? Eu pedi para que vocês lessem duas, uma para essa aula número 10 e outra para a aula número 11. E algumas considerações devem ser feitas sobre esse gênero, que é muito, mas muito importante, porque ele não vai aliar só a linguagem escrita, ele também vai aliar ali a linguagem não escrita, que a gente vai chamar de linguagem não verbal. Linguagem verbal é a linguagem escrita, não verbal é a linguagem em imagens, certo? Então, que características são essas, digamos assim, importantes para que vocês compreendam as histórias em quadrinhos? Então, de uma maneira geral, a história em quadrinho ela é um texto narrativo, porque conta uma história e também porque tem os elementos da narrativa, tem personagens, lugar, certo? Tem o espaço, tempo. Então, tudo isso preenche muito bem com o tipo textual, a tipologia textual narrativa. Então, outra coisa importante vocês saberem, existem diferentes tipos de balões que também contribuem com sendo importante para a interpretação dessa história em quadrinho. Então, saber o tracejo, saber a linha, como a linha desse balão está, se é reta, se é falhada, se é pontuda. Então, vai dizer para vocês alguns sentimentos, alguma ênfase, alguma expressão importante na característica da compreensão desse tipo de texto, certo? A letra também utilizada dentro dos balões, saber se ela está em negrito, saber o formato dessa letra, né? Vai também te dar alguma noção de interpretação. E no mais aí que eu não posso ler de uma maneira completa as características do HQ, mas você pode dar um pause aí e escrever essas características no seu caderno, porque elas vão ser muito importantes na compreensão de outras histórias em quadrinhos, tá bom? Então vamos lá. Questão número 1. Então, como eu já disse, eu deixei uma história sobre o Pica-Pau para vocês. Alguns até acharam que era ridículo, né? Meninos de 8º ano lendo histórias em quadrinhos sobre o Pica-Pau, né? Mas vocês podem ver que essas histórias em quadrinhos sobre o Pica-Pau, elas possuem uma linguagem bastante riquíssima, tanto em termos aí de expressões, quanto em termos de análise linguística mesmo. A gente pode utilizar esses textos fazendo interpretações aí com a linguagem verbal e não verbal, o que é muito importante e que sempre cai nas avaliações da prefeitura, tanto na prova Teresina quanto nos simulados. Então vamos lá, a primeira questão que eu deixei com vocês foi: como é possível saber se o Pica-Pau sempre participava dos esportes de inverno? Retire um trecho que comprove sua resposta. Bom, eu fiz um recorte aí, em todas as questões eu fiz um recorte de alguns quadrinhos que vão aí ser a resposta para essas questões. Então, esse primeiro quadrinho aí é o texto inicial, né? É o texto que abre aí a história em quadrinho. E ele diz justamente, quando os sobrinhos vão dizer assim: então você resolveu participar dos esportes de inverno novamente, tio? Então, quando ele diz novamente, então supõe-se, infere-se que ele já havia participado de outros esportes de inverno, né? E aí o Pica-Pau reforça: pois é, crianças, como todos os anos. Então mostra que realmente o Pica-Pau sempre participou desses esportes, né? Todo ano. Então, digamos que essa fala, esse trecho, comprova de que o Pica-Pau sempre participava desses esportes de inverno. Então você pode perceber também, pela imagem aí, que o local não é aqui no Brasil. Tem muita neve, né? Então deve ser algo mais para o sul, Estados Unidos, Canadá, talvez, né? Então, esse é o local, é o espaço onde a história vai ser contada. Vamos lá, questão número 2. De acordo com o texto, por que os sobrinhos de Pica-Pau achavam ele um bocado teimoso? Esse bocado teimoso está expressando aí muito teimoso, né? Esse bocado significa muito. Então, eu fiz o recorte aí do quadrinho que diz isso. Você é um bocado teimoso, hein?
nunca venceu uma e continua tentando. E aí o Pica-Pau diz, mas este ano vai ser diferente, meninos. Então assim, por que eles achavam o Pica-Pau, o tio deles, um bocado teimoso? Porque justamente ele nunca havia vencido nenhum tipo de prova dentro das competições aí de inverno. Então ele era teimoso porque ele continuava tentando. Nunca venceu, apesar de participar todo ano, mas continua tentando. Então isso responde aí a segunda questão, né? Ele era teimoso porque ele continuava tentando, mesmo nunca tendo vencido nenhuma prova de inverno. Questão número 3. Por que Pica-Pau vestia um blusão para participar da corrida de patins? Eu fiz esse recorte aí desses 4 quadrinhos porque eles retratam muito bem, principalmente os 3 primeiros, por que ele utilizou o blusão, né? Então, o sobrinho dele diz assim, para quê? E aí o Pica-Pau segurando um livro, e aí é importante você ler os detalhes, ó. O que diz a capa do livro? Meteorologia aplicada. Ou seja, a parte da meteorologia é uma parte aí da ciência que vai estudar os ventos. E aí o Pica-Pau diz, são deduções científicas. Fiz algumas pesquisas e descobri que sopra um vento forte pela pista de patinação nesta época do ano. E eu pretendo tirar vantagem dessa corrente. E aí diz assim, por que Pica-Pau está vestido esse blusão em que cabem 2 de você, tio? E aí o Pica-Pau diz assim, porque vou atravessar a linha de chegada de vento em popa. Percebam que quando ele diz de vento em popa, ele abre, né, as 2 extremidades do blusão para mostrar justamente a intenção dele de se utilizar do vento para chegar com mais velocidade na frente dos outros competidores, né? Que inclusive no último quadrinho os competidores até acham ele ridículo, né, com aquele blusão. Então o Pica-Pau estava usando aí de artimanhas científicas, né? Ele fez uma pesquisa, né, sobre ventos e querendo ganhar usando a própria natureza, né? Não os recursos aí, não posso nem chamar de humanos, mas os próprios esforços dele. Ele estava também contando com a ajuda da própria natureza. Tá? Então, por que o Pica-Pau, no fim da história, queria vestir esse blusão? Lá no meio da história você vai perceber que o blusão iria servir como uma vela. Né? Existem os barcos à vela. O barco à vela ele não tem motor, mas ele se utiliza do vento para ir a algum lugar. Né? Ele vai para algum lugar de acordo com a velocidade do vento. Então, o Pica-Pau queria usar esse blusão para também sair na frente dos seus adversários utilizando a própria velocidade do vento. Bom, então essa é a resposta da questão número 3. Vamos para a outra. Então a próxima questão é, na frase, ela tem rajadas que atingem 90 km por hora. A palavra em destaque se refere a quê? Bom, você pode perceber aí, né, que aí já na questão 4 você percebe realmente para que ele queria usar o blusão, né? Mas a pergunta não é essa, a pergunta é saber ela. Ela, pessoal, é um pronome pessoal de caso reto. O que quer dizer isso? Significa que eu utilizo esse pronome, essa palavra, para evitar repetir o nome de alguma coisa que já foi dita, certo? Então ela vai funcionar aí substituindo um termo anteriormente citado, certo? Dentro do texto. Por isso que eu pergunto, ela se refere a quê? Você tem que voltar no texto para saber a que ele está se referindo. No próprio texto, vou utilizar aqui o marca-texto para que você perceba bem. Ó. Ela tem rajadas que atingem 90 km por hora. Pessoal, o que tem rajadas que atingem 90 km por hora? E aí, quando você volta no texto, tem, ó, a corrente de vento virou um furacão. Então, ela está se referindo à corrente de vento. Certo, pessoal? Esse tipo de questão ele cai muito nas provas telesinas, nos simulados, e ele quer justamente saber se você reconhece a que a palavra está se referindo. Então, esse ela aí está se referindo a alguma coisa já dita. Então, basta voltar no texto e saber a que se refere. Tudo bem? Então, vamos lá, questão 4 respondida, questão número 5. Segundo o texto, por que Pica-Pau não venceu a corrida de patins no gelo? E aí, fiz o recorte justamente da expressão. Antes ele havia perguntado, eu venci, não venci? E aí esse fiscal da prova diz assim, não, você está desclassificado. As regras dizem que os participantes têm de atravessar a linha de chegada sobre o gelo e não 50 metros acima dele. Dele que? Do gelo. Portanto, a gente tem aí
a resposta da questão número 5, porque ele não venceu a corrida, porque as regras dos participantes dizem que o participante tem que atravessar na linha de chegada sobre o gelo e não 50 metros acima dele. Essa é a resposta aí da questão número 5. Questão número 6. O que Pica-Pau quis dizer com lealdade familiar na página 9? Explique o sentido dessa expressão. Bom, esse trecho ele foi usado justamente quando o Pica-Pau queria usar um experimento aí, né, para a corrida dele. Então, ele diz assim nós, e aí eu vou dar um destaque maior para esse nós, diz assim, nós podemos deslizar 2 vezes mais rápido. E aí os meninos, nós? Aí o Pica-Pau, lógico, eu como piloto e vocês cuidam do breque, ou seja, da parte aí que envolve os freios, né? Lembra daquele nosso boneco de neve, Lasquita? Como eu poderia esquecer, Toquinho? Então os meninos já começam a achar alguma coisa para fazer porque já sabem aí da má fama do tio de não vencer nada, né? Além de se envolver em cada atrapalhada. Então os sobrinhos já acharam alguma coisa para fugir da prova que o Pica-Pau ia fazer. Só que o Pica-Pau segura pela perna dos garotos aí, dos sobrinhos, e dizia assim, volta aqui, onde está a lealdade familiar de vocês. E aí eu queria justamente perceber se vocês conseguiram reconhecer nessa expressão lealdade familiar, algo como que ele quis dizer assim, puxa, vocês são meus familiares, vocês têm que estar comigo, né? Seja nas aventuras, na tristeza, em qualquer tipo de coisa. Então, cadê a lealdade familiar de vocês? Vocês são meus parentes ou não? Então, lealdade familiar está no sentido de aliança familiar, né? Estar junto, né? Em todas as circunstâncias, né? Não só nas alegrias. Então, respondida a questão número 6, vamos para a questão número 7. Quando o Pica-Pau avista a curva do tombo, ele pede para as crianças brecarem. E, inclusive, já até respondi, né, essa pergunta. Brecar aqui está no sentido de frear, né? Então, veja quando ele fiz o recorte justamente do trecho em que ele usou essa expressão. Crianças, que velocidade! Vamos mostrar alguma coisa para aqueles espertalhões. Bem, estamos chegando na curva do tombo. Podem começar a brecar. Então, brecar aqui está falando justamente sobre frear, né? Ele estava com muita velocidade e na curva do tombo precisava aí de algum freio, né? Então, sentido de frear. Questão número 8. Qual esporte prova que as crianças achavam mais fácil para o Pica-Pau? Como você chegou a essa conclusão? Então, vamos lá. Se vocês perceberem, aí, esse quadrinho aí é o quadrinho número 3, se não me engano. Então, ele fala justamente dessa questão. Diz, o Pica-Pau diz, podem rir à vontade. Eu passei o ano todo me preparando para essas provas e não vou perder. E aí os sobrinhos dizem, por que não entra no concurso de bonecos de neve? Nesse, pelo menos, você tem uma chance. Então, os meninos aí vão dizer justamente que nas outras competições ele não vai ter chance, ele vai perder. Até porque ele participou todos os anos anteriores. Então, o único que poderia ganhar era no concurso de boneco de neve. Portanto, respondendo à primeira pergunta, qual o esporte que as crianças achavam mais bacana para Pica-Pau, é justamente o concurso de boneco de neve. Como você chegou a essa conclusão? Aí você poderia colocar como segunda resposta para essa segunda pergunta a questão de os meninos ficarem falando isso durante toda a narrativa. Então, quem leu realmente a história sabe que esses meninos ficavam toda hora, tio, vai pro boneco de neve que é melhor. Quando encerrou a primeira prova? Quando encerrou a segunda prova? Quando encerrou a terceira prova? Então eles sempre insistiam nisso, né? Até inclusive no final da história eles já vão estar fazendo esse tipo de prova, né? Que é o boneco de neve. Portanto, resposta aí foi dada a resposta da questão número 8. Questão número 9. Explica a razão de o Pica-Pau ter falado no fim, eu também estou feliz por vocês. Por que ele falou dessa forma? Ele quem, pessoal? Pica-Pau. Então, é necessário, mais uma vez, vocês levarem em consideração que a linguagem verbal e a linguagem não verbal andam juntas, certo? Elas se misturam. Você não adianta só ler o texto. Você tem que olhar o texto, olhar a expressão facial dos personagens, a face deles, se eles estão tristes, se eles estão alegres, se eles estão surpresos, se eles estão com medo. Então, tudo isso contribui na interpretação correta desse tipo de gênero, certo? Então, se vocês perceberem aí, o Pica-Pau está com
com um pano em cima da cabeça, com uma toalha, com os pés mergulhados em uma bacia, possivelmente de água quente, já que se percebe algumas linhas em zigue-zague aí subindo, mostrando que se trata de algo com vapor. Então, mostra que ele estava com muito frio. Então, o frio faz as pessoas tremerem, consequentemente não conseguirem falar corretamente determinadas palavras. Então, claro, não está no texto dizendo isso, mas eu consigo inferir essa informação. Como inferir? Porque, obviamente, quando ele diz eu também estou feliz por vocês, ele não consegue pronunciar corretamente porque ele está com muito frio, está tremendo de frio, na verdade, né? Então, essa é a resposta da pergunta número 9, tá? Questão número 10. Retire do texto 2 trechos que mostram marcas de informalidade, linguagem formal, coloquial. Pessoal, linguagem informal e coloquial é a mesma coisa, né? São a mesma coisa, tá? E escreva no caderno. Lembre-se de que esse tipo de linguagem é aquela do cotidiano, sem obediência às regras gramaticais. Então, localizar, saber, né, que algumas expressões são de cunho informal é muito importante para a aprendizagem de vocês, tá? Isso é cobrado muito em diversas avaliações. Então vamos ver aqui. Agora é torcer para eu. Opa, já achamos a primeira aí, ó. Pra. Temos a primeira expressão que indica claramente que se trata de uma linguagem informal. Não é pra, é para. Agora é torcer para eu cair em alguma coisa fofa. Então, em vez de usar para, ele utilizou pra. Tá errado? Não. Aí é uma história em quadrinho, né? A linguagem, ela normalmente ela é informal mesmo. E no último quadrinho diz assim: bem, é melhor a gente se conformar. A gente. A gente, pessoal, é informal, né? Como é que seria formal? Como é que seria na linguagem formal? Na linguagem formal seria nós. Bem, é melhor nós nos conformarmos com a ideia. Então, quando ele utiliza para, quando ele utiliza a gente, ele está dando aí claramente indícios de que a linguagem ela é informal. E não poderia ser outra, já que a linguagem é familiar, né? É o tio falando com os sobrinhos. Então, obviamente, para que falar formal nessas circunstâncias, né? Portanto, aí, linguagem informal. E aí eu pedi na questão que vocês tirassem 2 trechos que mostrassem as marcas de informalidade. E os 2 trechos aí encontrei muito bem nesses quadrinhos, mas durante todo o texto vocês podem encontrar outros, tá bom? Questão número 11. Explique por que o HQ, História em Quadrinho, é um texto narrativo. Pessoal, o HQ é um texto narrativo porque ele vai apresentar justamente os elementos básicos da narração, que é enredo, personagens, tempo, lugar, desfecho, certo? Não vai ter um narrador porque, no caso, não precisa. A história é toda falada em imagens, né? Então não precisa de alguém contando a história, onde está, por que está, enfim. Outra forma também de saber que ele é um texto narrativo, porque os balões, pessoal, vão simbolizar justamente a questão do diálogo entre os personagens, caracterizando justamente o texto narrativo, tá bom? Então ele é predominantemente narrativo. Pode ter uma parte que diga descrição, talvez informação, mas ele é predominantemente narrativo, porque conta uma história, tem todos os elementos básicos de uma narrativa, personagens, tempo, espaço, ok? Questão número 12. Eu trouxe aí para vocês, na atividade número 10, alguns conceitos de gramática falando sobre substantivo e adjetivo. Isso aí já é para vocês estarem sabendo. Lá no 7º ano, eu já falei para vocês estudarem aí as 10 classes gramaticais. Então, só quero relembrar vocês desses conceitos. Então, os substantivos é o nome que se dá, aliás, é o nome que se dá a qualquer coisa, né? O substantivo é o nome de qualquer coisa. E aí eu vou, depois de dar o conceito, depois de dar exemplos, eu vou pegar justamente na questão 12, pedindo para que vocês encontrem dentro aí desse trecho os substantivos. Veja, o tempo, então tempo já é o primeiro substantivo, até porque a presença desse O aqui, o O, ele é um artigo. O artigo ele acompanha substantivo, ele está do lado de substantivo geralmente, né? Então, o tempo é substantivo do último participante. Aí você fica, será que o último é?
Não, último não é. O último aí é uma característica de quem? Do participante. Portanto, o participante também é substantivo, certo? Foi 1 minuto. Opa, olha o 1 é artigo. Artigo acompanha o quê? Outro substantivo. Então, quando você vê um artigo, você já pode aí ter quase 100% de certeza de que a próxima palavra vai ser um substantivo, né? E depois de 10 segundos, 10 segundos aí simbolizando numeral, né? Preparado, companheiro. Companheiro aí é um substantivo, né? O nome como ele está chamando a outra pessoa. Portanto, tempo, participante, minuto e companheiro vão ser os substantivos presentes nessa frase, tá bom? Espero que vocês tenham circulado todos. Questão número 3. Durante o texto, como o pica-pau é chamado pelos outros participantes da prova de competição? Aponte pelo menos 3 nomes, 3 substantivos usados. Então, ó, eu fiz aqui recortes de alguns trechos. Olha isso daqui. Ei, xará. Então, o pica-pau foi chamado de xará nesse quadrinho. Seus esquis parecem um pouco tortos, meu chapa. Foi chamado de meu chapa, aqui já por outro personagem. Depois, ei, colega. Foi chamado depois por colega. Então, xará, meu chapa, colega, foram as 3 expressões aí que os competidores chamaram o pica-pau. Questão número 14. Durante o texto, como o pica-pau chama os demais participantes da prova da competição? Aponte pelo menos 3 nomes, 3 substantivos. Vamos lá. O pica-pau, nos quadrinhos, vai chamar depois de amigo. Né? Aqui, ó, já não nos vimos amigo. Chama de amigo um deles. Depois vou mostrar para esses caras. Depois chama de caras os outros companheiros, né, de prova. E depois crianças. Que velocidade? Vamos mostrar uma coisa para aqueles espertalhões. Então chama depois eles de espertalhões. Então esses são as três expressões que o pica-pau utiliza aí para chamar os outros competidores, tá bom? Questão número 15 aí, né? Eu vou dar o conceito de adjetivo de locução adjetiva, que é muito importante vocês saberem. Adjetivo é uma palavra, uma única palavra que caracteriza os substantivos, né? Que dá característica para o substantivo. Já a locução adjetiva, ela também tem essa característica, mas ela não é uma palavra, formada por 2 ou mais palavras, tá? Então, quando ele diz assim, na questão 15, quais características pica-pau dá para o vento? E aí, ó, até coloquei na imagem. Quando ele diz assim, ei, o que você está fazendo, tio? Examinando o vento. Perfeito. Perfeito é uma característica que ele está dando para o vento. Portanto, perfeito é um adjetivo, é uma característica que está se dando ao vento. Letra B. Para si mesmo. Qual é a característica que ele dá para si mesmo quando perde a corrida de trenó? Quando perde a corrida de trenó, ele mesmo se chama de desclassificado, que ele havia perdido a prova, né? Portanto, é outra característica, outro adjetivo. Letra C. Para os esquis, quando fala com a sobrinha. Quando ele fala com a sobrinha, ele diz que os esquis são de ferro. De ferro é uma característica dos esquis, não é? Se é uma característica, então é para ser um adjetivo. Mas é formado por 2 palavras, que é de mais ferro. De ferro. Se são 2 palavras, a gente vai chamar isso de locução adjetiva. Porque é uma expressão que tem o sentido de adjetivo, que é caracterizar. Certo? E a próxima que é para si mesmo, quando no último quadrinho da história. Como é que ele mesmo diz para si mesmo quando ele termina a história? Né? Ele diz feliz, que é feliz. Uma característica que ele dá para si mesmo no fim da história é que ele está feliz com os meninos, né? Porque os meninos ganharam aí o concurso de boneco de neve. E o último quadrinho, a última pergunta é para os esquis quando salta a rampa. Quando o Sapa salta a rampa, ele vai chamar os esquis aí, uma característica que ele dá para os esquis é eles estão pesados. É outra característica, né? Portanto, outro substantivo, já que é uma única palavra, que ele dá para os esquis. Tá, pessoal? Então foram essas 15 questões. Por hoje é só. A próxima aula vai tratar de assuntos de nível 3. A gente vai trabalhar aí algumas questões relativas à produção de texto. E aguardo você até a próxima aula. Não esquece de dar o like se ainda não deu, certo? Se inscreve no canal se já não for inscrito.
Até a próxima. Abraço.